Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A cúpula do governo Bolsonaro surge com máscaras no palácio. O presidente reúne ministros para anunciar medidas contra a crise. O da saúde fala da importância da colaboração de cada brasileiro. O da economia cria uma ajuda de R$200 por mês para trabalhadores informais e autônomos de baixa renda durante 3 meses. E medidas para evitar demissões incluem acordo de redução de jornada e de salário. Líderes do Legislativo e do Judiciário também se manifestam sobre a pandemia. O teste do presidente do Senado dá positivo para a doença. Coronavírus provoca mais mortes no Brasil. E o país descobre que o número real é maior do que o oficial. O motivo é a falta de resultados de testes das vítimas. As atividades do comércio sofrem restrições em São Paulo. E a Itália tem o maior número de mortos desde o início da pandemia. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Assistiram hoje a uma mudança drástica de postura do presidente da República em relação à crise do coronavírus. Foi numa entrevista coletiva convocada por Jair Bolsonaro para apresentar medidas de combate à Covid-19. Quando o presidente Jair Bolsonaro e ministros apareceram no local da entrevista, o Salão Oeste do Palácio do Planalto, foi um choque. 48 horas depois de dizerem em entrevistas a vários veículos que havia histeria e superdimensionamento da pandemia, Bolsonaro e sua equipe se apresentaram de máscaras. Ontem, à Rádio Tupi, ele disse: esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar em muito a nossa economia. Na mesma entrevista, embora tenha dito que seguiria as recomendações do ministro da Saúde, ele chegou a criticar o cancelamento de partidas de futebol que visava evitar aglomerações. Quando você proíbe um jogo de futebol, eu não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter. Eu estou seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Não é a minha vontade que vai ser imposto só porque eu sou presidente. E assim eu trato todos os ministros, todos. Lógico, vou lá, dou minhas observações que vem de conversa que eu tenho com o povo, vem das mídias sociais, né? Quando você proíbe um jogo de futebol, tá? O que acontece? O cara que vende ali o chamate ali na arquibancada, o cara que guarda o carro lá fora, perdeu seu emprego. Hoje, o próprio presidente tentou explicar o uso das máscaras. Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o Almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. O segundo teste de Bolsonaro deu negativo, mas 17 pessoas que estiveram com ele na viagem aos Estados Unidos estão com Covid-19. No salão da entrevista, cadeiras mais distantes para os jornalistas, tudo desinfetado. O presidente lembrou que a epidemia começou na China. Ele elogiou o trabalho para repatriar os brasileiros de Wuhan. Disse que foi a partir daí que se acendeu a luz amarela no governo. Mas a operação, que foi um sucesso, tinha sido descartada por ele no primeiro momento. No fim de janeiro, Bolsonaro disse que não trazia brasileiros da China porque custava caro e não havia lei de quarentena. O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá? Conversado com o parlamento também. Na entrevista de hoje, Bolsonaro rebateu as críticas que vem recebendo por ter incentivado os protestos do domingo, dia 15, e ido aos encontros dos manifestantes. Vim aqui a esse prédio e cumprimentei os brasileiros que estavam aí fora, em grande parte meus eleitores. Estive ao lado do povo, sabendo dos riscos que eu corria, mas nunca abandonarei o povo brasileiro. Esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Após isso,
em grande parte da mídia, potencializou em cima desse evento, como que se fosse o único e tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, nenhuma imagem minha convocando para o dia 15 de março de 2000. Embora tenha dito que não convocou ninguém, em Roraima, a escala da viagem para os Estados Unidos, ele fez um discurso chamando a manifestação. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E um político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. O presidente tentou se justificar por ter comparecido ao ato contra a recomendação de evitar contato físico para impedir a potencial disseminação do coronavírus. Quando eu fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado. Muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Mas a preocupação não era só com ele, e sim com o público, cujas mãos ele tocou aproximando o seu rosto dos manifestantes para tirar selfies. Bolsonaro ainda aguardava a contraprova do primeiro teste para coronavírus. O presidente chegou a dizer que estava seguro de não estar contaminado, mas ele só fez o segundo teste ontem. Sintomático na entrevista foi o novo tom adotado pelo presidente ao se referir aos demais poderes. Em menos de 72 horas, depois de apoiar o protesto contra Legislativo e Judiciário, Bolsonaro agradeceu a união de todos para enfrentar a crise. Estamos tendo um apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado em todas as medidas que porventura se façam necessárias para que esse problema seja atenuado. Quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o senhor Aras, do TCU, José Múcio, e do STJ. Senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração, em juntos buscarmos solução para esse problema que passa a ser um problema de todos nós. Na coletiva de hoje, Bolsonaro voltou a dizer que considera que há uma histeria e manteve os ataques à imprensa em meio à pandemia do coronavírus. Já tivemos problemas mais graves no passado que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí, é uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. No fim da entrevista, Bolsonaro defendeu as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que estava ao lado dele, e da Organização Mundial da Saúde, regras que ele repetidamente desrespeitou nos últimos dias. O que eu poderia falar para a população brasileira? O problema está aí, está batendo a nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e com seus amigos. Somente dessa forma, seguindo os preceitos ditados pelo Ministério da Saúde, como, em primeiro lugar, medidas básicas de higiene.
nós podemos alongar a curva da infecção e de modo que nós, Poder Executivo, através dos nossos meios, hospitais e demais órgãos de saúde, atender aqueles que necessitarem e atender com qualidade. Somente dessa maneira nós podemos não resolver, até porque não existe vacina para a questão do coronavírus, mas podemos atenuar muito com as medidas tomadas por vocês e, da nossa parte, atender aqueles, porventura, infectados com os meios necessários e adequados em nossos hospitais. Primeiro, também diria que o pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. Nessa reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou uma série de medidas para enfrentar os efeitos do novo coronavírus na atividade econômica. Entre elas, uma ajuda mensal de R$ 200 para profissionais autônomos de baixa renda. Paulo Guedes relembrou as medidas que foram anunciadas esta semana que injetariam 143 bilhões e 400 milhões de reais na economia. E disse que mesmo assim faltaria fôlego para combater os impactos econômicos do Covid-19. O ministro explicou que cerca de 40 bilhões de reais teriam de ser bloqueados do orçamento para cumprir a meta fiscal. Mas ontem o governo enviou ao Congresso um pedido de reconhecimento de calamidade pública. Se o pedido for aprovado, o governo não terá mais compromisso com a meta de resultado das contas públicas este ano e poderá liberar recursos para áreas-chave da economia. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável e a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. O ministro da Economia também anunciou novas medidas emergenciais para autônomos e para pequenas e médias empresas. Trabalhadores informais, autônomos de baixa renda, vão receber R$ 200 por mês durante 3 meses. O dinheiro poderá ser retirado em agências de bancos públicos. A medida deve atingir de 15 a 20 milhões de pessoas que não recebam outros benefícios sociais. O custo desses repasses será de 5 bilhões por mês, um total de 15 bilhões de reais. O governo também informou que deve anunciar nos próximos dias um auxílio para ajudar no pagamento de parte do salário de funcionários de pequenas e microempresas que se comprometerem a não demitir durante esse período. Nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos, depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mais tarde, no Ministério da Economia, o grupo de monitoramento anunciou outras medidas para evitar demissões. Durante o estado de emergência, trabalhador e empregador poderão fazer acordos individuais, respeitando a Constituição. Uma medida provisória e projeto de lei vão detalhar o teletrabalho e banco de horas, adiantamento de férias individuais, redução proporcional de salários e jornada, mas respeitando o salário mínimo e o valor do salário hora. As empresas poderão decretar férias coletivas com 48 horas de antecedência e terão o recolhimento do FGTS adiado.
O governo também deu mais detalhes sobre as medidas emergenciais para outro setor que preocupa. As empresas aéreas que atuam no Brasil já estão enfrentando grandes prejuízos. 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados por causa da falta de procura e desistência dos passageiros. O pagamento de tarifas de navegação aérea será adiado. Os vencimentos de março, abril, maio e junho passam para setembro, outubro, novembro e dezembro. Será adiado também o pagamento das outorgas aeroportuárias, as contribuições pagas pela concessão, sem cobrança de multas. O governo também pretende renegociar as dívidas dessas empresas. E o governo vai promover mudanças nas regras de reembolso de passagens. Para solicitações até 31 de dezembro, o prazo de reembolso passa a ser de 12 meses. E os consumidores ficam livres de outras penalidades contratuais se aceitarem o crédito para usar depois. O ministro da Infraestrutura pediu bom senso nas medidas tomadas em todo o país no funcionamento de portos e aeroportos. Disse que o objetivo deve ser manter os serviços. Neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo, olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto, porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento e nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor. A preocupação dos investidores em relação aos impactos da pandemia na economia mundial continua ditando os negócios no mercado financeiro em todo o mundo. Hoje foi mais um pregão de perdas acentuadas. No começo da tarde, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caía mais de 10% e acionou o Circuit Breaker. Esta foi a sexta vez em 8 pregões em que o mecanismo para esfriar os ânimos dos investidores entra em ação. No fim do dia, o Ibovespa fechou em queda de 10,35%. O dólar comercial subiu para R$ 5,19. As perdas também acionaram o Circuit Breaker na Bolsa de Valores de Nova York. O principal índice da Bolsa Americana terminou em queda de 6,3%. E no início da noite, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic, que serve de referência para os juros praticados no mercado, de 4,25% para 3,75%. A queda segue decisões de outros bancos centrais pelo mundo no combate às consequências econômicas do novo coronavírus. No comunicado, o Banco Central falou em cautela e que poderá baixar ainda mais os juros diante do cenário da economia nas próximas semanas. E ressaltou que continuará fazendo uso de todo o arsenal de medidas de política monetária, cambial e de estabilidade financeira no enfrentamento da crise atual. As medidas anunciadas hoje pelo ministro Paulo Guedes ainda não estão em vigor. O governo precisa decidir se vai editar uma medida provisória com efeito imediato ou se vai enviar um projeto de lei para aprovação do Congresso. Na sequência, foi a vez de o ministro da Justiça falar sobre providências da pasta. O ministro da Justiça disse que recomendou aos estados a restrição de visitas a presos, uma medida para evitar a expansão da doença para a população carcerária. No que se refere aos presos, as tratativas, as medidas tomadas, sejam no sistema penitenciário federal, sejam como recomendações ao sistema penitenciário estadual, já que existe a autonomia dos estados, é para restringir as visitas, total ou parcialmente, com o esclarecimento aos presos que se trata não de uma punição, mas sim uma medida destinada a protegê-los e igualmente aos seus familiares visitantes. No início da semana, a posição do governo era de intensificar os protocolos de saúde para quem quisesse entrar no país. Agora, já admite o fechamento das fronteiras. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado,
e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas, tanto para evitar contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. O Brasil fechou a fronteira com a Venezuela pouco antes das 10 da manhã. A Venezuela registrou 36 casos de coronavírus, por enquanto, nenhuma morte. Em Pacaraima, venezuelanos que cruzam a fronteira todo dia foram surpreendidos com a notícia. Esta venezuelana tentou convencer os policiais a entrar para ficar com as filhas que moram no Brasil. Não conseguiu. Eu estou entrando, ela me falou que não pode. O governador de Roraima, Antônio Denário, já havia pedido o fechamento da fronteira com a Venezuela. O decreto do presidente Jair Bolsonaro informa que o governo seguiu uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e determina que apenas brasileiros, venezuelanos com cidadania brasileira, além de caminhões com mercadorias, entrem no Brasil. A medida vale por 15 dias e pode ser prorrogada. Outra fronteira que preocupa é a do Brasil com a Guiana, que continua aberta. O movimento é intenso dos dois lados. A Guiana já registrou uma morte por coronavírus. Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Suriname já fecharam suas fronteiras por pelo menos 15 dias. O Chile, além de fechar as fronteiras, decretou hoje estado de calamidade. Com isso, o governo pode impor quarentenas e toques de recolher. O Uruguai fechou as fronteiras com a Argentina, mas, até a tarde de hoje, os acessos terrestres ao Brasil estavam abertos. A Bolívia determinou ontem um toque de recolher e fechamento das fronteiras nas próximas 48 horas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, procurou reforçar o papel fundamental de cada brasileiro no enfrentamento da doença. O ministro Mandetta disse que o governo está preparando o sistema de saúde para o avanço do coronavírus, mas foi bem claro, estamos no começo do processo. O pior está vindo, o aumento no número de casos. Essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. E repetiu, cada brasileiro é importante neste processo. A ação da sociedade em evitar o contato com as outras pessoas é que vai ser determinante. Nós estamos no pé deste monte. E o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas. Depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas de comportamento que vão ajudando. Como grande aliado nesse processo de enfrentamento da pandemia, o ministro disse que o Brasil tem uma vantagem em relação a muitos outros países. Um sistema público de saúde descentralizado, com atendimento em todo o território. Mandetta disse que vai coordenar esforços com as secretarias estaduais de saúde para monitorar em tempo real a demanda por leitos de UTI com respirador, equipamento essencial para os pacientes com Covid-19. O SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos, mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O governo deve anunciar nos próximos dias um serviço de telemedicina para permitir consultas remotas com mais agilidade e pretende lançar também um sistema de acompanhamento dos casos pelo celular.
O Ministério também divulgou uma nota técnica sobre o ibuprofeno para tratar a Covid-19. Algumas pesquisas relacionam o medicamento ao agravamento da infecção. De acordo com o Ministério, diante das incertezas e da lacuna de evidências comprovadas, recomenda-se o não uso de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais, sendo preferível as medicações analgésicas, tais como paracetamol e dipirona. E reforçou que a automedicação nesses casos deve ser expressamente evitada. A nota também traz uma recomendação para quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca, que os pacientes não interrompam seus tratamentos de medicamentos IECA ou BRA, como o captopril e a losartana, principalmente sem recomendação médica. Durante a entrevista coletiva, o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes. Próxima pergunta. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa, colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz e chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara. Questionado pelos jornalistas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou o uso das máscaras. Eu ontem trabalhei com o general Heleno, que testou positivo. Grande maioria dos ministros está fazendo trabalhos em conjunto. Nós estamos nos comportando se fôssemos como profissionais de saúde. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Nós, praticamente todos aqui, nas últimas 48 horas, alguns mais, outros menos, tivemos trabalho em mesas ao lado com o nosso querido general Heleno. A defesa feita pelo ministro contradiz uma informação dada por sua própria equipe na semana passada, que explicou em quais situações as máscaras devem ser usadas. Equipamentos de proteção individual. Recomendar aos pacientes, aos doentes, contatos domiciliares e profissionais de saúde. O próprio Ministério da Saúde criou um aplicativo para informar as pessoas sobre o vírus. Lá, a orientação é: use a máscara se estiver tossindo ou espirrando. Se estiver saudável, use somente se você estiver cuidando de uma pessoa com suspeita de infecção por coronavírus. As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação com a limpeza das mãos com água e sabão ou higienizada com álcool gel 70%. A Organização Mundial da Saúde tem até um vídeo explicativo. A mensagem é: se você não tiver sintomas de tosse, de febre ou respiratórios, você não tem que usar máscaras, porque não há evidências de que elas protegem as pessoas que não estão doentes. Essa infectologista explica por que o uso de máscaras por pessoas destreinadas é um problema. A pessoa põe a máscara, daí incomoda um pouco, aí usa óculos, aí abaixa a máscara, aí mexe no nariz para arrumar a máscara, aí tosse, põe a mão por fora, aí umidificou um pouco, puxa para cá. As pessoas não sabem como usar máscara. Então a máscara não é um hábito para elas. E aí provavelmente elas vão pôr mais a mão no rosto porque estão com uma máscara. A pessoa não, ela vai abaixar a máscara, mexer com aquela mão que não lavou, põe a máscara de volta, se contaminou. Alguns ministros também tiraram a máscara ao falar, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Outros não, como Walter Braga Neto, da Casa Civil. Novamente, coube ao ministro Mandetta, que também estava retirando a máscara, explicar. Ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, como nós estamos aqui, por isso nós estamos usando. Eu retiro, mas todos estão utilizando. Quando eu acabar de falar, eu coloco a minha máscara, para facilitar. É por isso que nós estamos assim. Não tem nada aqui feito ao acaso e nem para causar nenhuma figura. É realmente extremamente técnico o que a gente está fazendo. O indivíduo tira a máscara com a mão que ele não higienizou e coloca a máscara com a mão que ele não higienizou. Ele leva
o vírus para perto da boca ou mesmo para a boca, e com isso ele vai se contaminar com o vírus. Então, usei a máscara. Para eu poder tirar a máscara, eu tenho que higienizar as mãos. E esse tira e põe de máscara está completamente inadequado o uso. Especialistas também criticaram a proximidade do presidente e dos ministros, além do formato presencial adotado pelo governo. A entrevista de hoje foi na contramão da abordagem do próprio Ministério da Saúde, que desde ontem faz entrevistas coletivas pela internet, para evitar o contato físico aproximado e aglomeração. Ontem eu disse aqui que a Agência Nacional de Transportes Terrestres recomendou o uso de máscaras para quem tiver sintomas de gripe ou de resfriado. Mas faltou dizer que isso é para casos em que haja extrema necessidade da viagem. A recomendação básica da ANTT para quem tem aqueles sintomas é de não viajar. O Ministério da Educação autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas à distância. Essa medida vale para as universidades, institutos federais e faculdades particulares por 30 dias ou enquanto durar a pandemia. Mas não pode ser aplicada aos cursos de medicina. Está autorizada também a alteração do calendário de férias, desde que cumpridos os dias letivos e as horas-aula estabelecidos em lei. A regra também se aplica ao Colégio Pedro II, ao Instituto Nacional de Educação de Surdos e ao Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro chamou os representantes dos poderes legislativo e judiciário para uma reunião hoje à noite no Palácio do Planalto. A Giovana Teles traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Esse convite aos presidentes dos outros poderes foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não teve a participação dos representantes do Legislativo, do Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está infectado com o novo coronavírus. Um segundo teste que ele fez comprovou isso hoje. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava comandando uma sessão para votar o projeto de decretação de estado de calamidade pública no país em função da pandemia. Então, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, estavam aqui também o presidente do TCU, procurador-geral da República, ministro de Infraestrutura, advogado-geral da União. Todos apareceram com máscaras e, à medida que falavam, tiravam as máscaras da mesma forma que foi feito na coletiva do começo da tarde. O presidente Jair Bolsonaro disse que esse encontro era uma demonstração de harmonia entre os poderes para solucionar essa crise provocada pelo novo coronavírus. E disse que as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado eram mais que justificadas. Bonner, Renata. Obrigado, Giovana. Ao fim dessa reunião, ainda ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli ressaltou a importância do trabalho da imprensa de informar a população durante a crise do coronavírus. Senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência, cumprimentando a todos da mesa, a todos os ministros aqui presentes, a imprensa que tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama que todos nós passamos. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui falando através desse momento com toda a nação brasileira. Muito obrigado. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que julgamentos poderão ser feitos em plenário virtual e que as sessões presenciais vão ser realizadas a cada 15 dias. A sessão administrativa para aprovar as medidas foi no plenário do Supremo e não na sala de reuniões como de costume. Tudo para manter um distanciamento entre os ministros. Distância que a partir de agora será garantida pelo plenário virtual. No plenário presencial, com todos os ministros, haverá apenas uma sessão a cada 2 semanas. A regra emergencial também valerá para as sessões das turmas, que reúnem cada uma 5 ministros. No plenário virtual, os ministros votam no sistema eletrônico por meio de um computador.
quando houver sustentação oral, ou seja, se os advogados quiserem falar no processo, poderão enviar suas posições gravadas em vídeo pela internet, em até 48 horas antes do julgamento. O ministro Marco Aurélio foi o único presente que votou contra. Alegou que ampliar o plenário virtual poderia acabar com as sessões presenciais. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que o tribunal estará em permanente funcionamento, com possibilidade de turmas ou plenário convocarem a qualquer dia e hora a sessão virtual. Mais da metade dos funcionários do STF já está trabalhando de casa, sobretudo quem tem mais de 60 anos de idade e doenças crônicas. O Supremo informou ainda que já no ano passado, 93% dos processos julgados no plenário da Corte foram em sessões virtuais. As turmas também priorizaram esse tipo de julgamento, que garante cuidados necessários diante do novo coronavírus, sem que a justiça pare. A situação não é simples. No entanto, precisamos mais do que nunca ter serenidade. Os poderes públicos devem ser resolutivos e firmes na adoção de medidas de cautela e preservação da saúde da sociedade. Os órgãos judiciais, por seu turno, precisam adotar providências efetivas de proteção da saúde de seus ministros, magistrados, magistradas, juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradores, tais como o trabalho remoto, medida amplamente adotada pelos órgãos judiciais do país. O Supremo também decidiu que não cabe à Corte recomendar que juízes examinem medidas para prevenir a transmissão do coronavírus em presídios. Os ministros não validaram a recomendação do ministro Marco Aurélio Mello de que juízes analisassem com urgência a situação de detentos no grupo de risco da doença, como idosos, mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas. Os Ministérios da Saúde e da Justiça vão continuar a estabelecer as regras para presídios e penitenciárias durante a pandemia do novo coronavírus. Uma informação que acabou de chegar, a Câmara acaba de aprovar o pedido do governo para a decretação de estado de calamidade pública. A votação pelo Senado deve ser na semana que vem, segundo as expectativas. A seguir, as mortes por coronavírus no Brasil. A falta de testes para confirmar a doença nos laboratórios e hospitais. O Ministério da Saúde registrou hoje 428 casos de Covid-19 em todo o Brasil. Mas, de acordo com o G1, até às 8h20 da noite, as secretarias de saúde dos estados confirmaram mais 86. Dessa forma, o total é de 514. 11.278 pessoas estão com a suspeita da doença. O número de mortes confirmadas subiu para 4. E todas elas ocorreram na cidade de São Paulo, mas o número pode ser ainda maior, porque há um gargalo em todo o Brasil por causa da falta de testes para confirmar a doença. Foi o mesmo hospital da primeira vítima brasileira da Covid-19 que registrou hoje mais 2 mortes pela doença. A nota informa que uma das vítimas tinha 65 anos e comorbidades, a outra 80 anos e sem doenças pré-existentes. O hospital ainda aguarda o resultado dos exames de outros 3 pacientes que morreram essa semana com suspeita de novo coronavírus. No fim da tarde, o balanço da Secretaria Estadual da Saúde informou mais uma vítima, um senhor de 81 anos, morador de Jundiaí, na Grande São Paulo, que estava sendo tratado na capital. Ao todo, então, já são 4 mortes com exames positivos para a doença. Há ainda 3 mortes, em Niterói e em Miguel Pereira, no estado do Rio, e em Belo Horizonte, todas com características da doença, mas que aguardam confirmação. A demora nos resultados é um gargalo típico de uma epidemia de crescimento rápido e que acaba gerando um descompasso entre os casos reais e os números oficiais. À medida que o tempo foi passando e o número de casos aumentando no país, os laboratórios foram ficando mais rigorosos. Estão dando prioridade para testar e dar os resultados dos doentes que estão internados, dos profissionais de saúde e dos pacientes dos grupos de risco.
Exames que antes saíam em poucas horas, agora podem levar até uma semana. São testes de biologia molecular que exigem equipamentos, reagentes e pessoal treinado. Priorizar é a maneira de não deixar faltar. Vamos pensar nesse momento no bem comum. Na população como um todo, vai ter gente grave que precisa do teste para fazer uma conduta clínica que não vai ter o teste se a gente não pensar no bem comum. Os laboratórios particulares estão aumentando a capacidade de produção, mas temem a falta de insumos que são usados pelo mundo todo. Estão também buscando testes alternativos e mais rápidos que detectam anticorpos do vírus. Existem alguns testes avançados em estudos fora do Brasil, em que aí a gente vai detectar não a mesma metodologia do PCR, a gente vai detectar anticorpos. E esses testes podem estar disponíveis no Brasil. Eles são resultado em poucas horas, 2 a 3 horas. Nos laboratórios públicos, o esforço também é grande para superar esse gargalo. Desde o começo do mês, a Fiocruz vem treinando servidores de todo o país para fazerem o exame de detecção do novo coronavírus. A Fundação informa que, neste momento, tem capacidade de produção de 20 mil testes por semana e que quase 19 mil já foram distribuídos para todos os 26 estados e o Distrito Federal. E que uma nova remessa para o Ministério da Saúde será de 40 mil testes. Em Belém, o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério afirmou que a capacitação de todos os estados para a realização dos testes foi concluída. A gente espera, num prazo de 2 meses, termos quase 1 milhão de testes disponíveis. Atrelado a este processo, estamos fazendo parceria com laboratórios privados que também estão precisando de insumos, para que a gente una esforços e a gente consiga ampliar a capacidade de testagem em todo o Brasil, conforme está sendo realizado na Coreia, por exemplo. O ministro da Saúde reafirma que é preciso estabelecer prioridades e tratar os casos com base na experiência e em outros exames, porque os recursos são limitados no mundo inteiro. Os Estados Unidos da América estão sem kit. Não é uma situação para se pensar melhor. Eu tenho recebido ligações dos países de língua portuguesa da África, que não tem nem o primeiro kit. Nós temos aqui do lado o Paraguai, todos esses países, quem os capacitou e remeteu kits foi o Brasil. Então nós vamos lutar com as forças que a gente tem. E vai ser muito interessante ao término desta epidemia. Eu não acho que vai haver vencedor nem derrotado, eu acho que vai haver um mundo diferente. Parentes da primeira vítima fatal da Covid-19 estão internados com suspeita da doença em São Paulo. 2 irmãos estão na UTI de hospitais públicos. O pai no mesmo hospital onde o filho morreu. A mãe foi examinada, está em casa e passa bem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 8 kits para diagnósticos da Covid-19 que usam amostras de sangue ou da mucosa da boca e da faringe do paciente. Segundo a Anvisa, a oferta e a produção desses kits vai depender da capacidade de cada empresa que recebeu o registro. O sumiço de álcool gel no comércio virou uma preocupação a mais para muitos brasileiros. Mas ele não é a melhor forma de se proteger do coronavírus. Nessa batalha de todo mundo, a contribuição vem da fábrica de cerveja. O álcool retirado do processo de fermentação da bebida vai ser fornecido para a fábrica de álcool em gel. A produção vai ser doada para hospitais do Rio, de São Paulo e de Brasília. Com as prateleiras vazias, hoje o presidente da Anvisa anunciou medidas para aumentar a fabricação de álcool em gel. No dia 19 de março de 2020, publicação de resolução que autoriza as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel e outras preparações antissépticas ou sanitizantes de forma direta para o público. Mas o uso do álcool em gel é só para algumas situações. O álcool em gel é para você quando está na rua, usou o transporte público, não tem disponível uma pia, uma torneira com água e sabão, você usa o álcool em gel, é uma substituição. Não há nada melhor do que água e sabão para lavar as mãos. E nunca é demais aprender o básico.
Então vamos abrir a torneira, molhar as mãos. Bastante sabonete o suficiente para você lavar a mão inteira. Então lava bastante a palma da mão, o dorso da mão e entre os dedos. A gente vai fazer uma concha e lavar o dorso dos dedos das duas mãos. Não esquecer o polegar, a ponta do dedo e as unhas, que você vai lavar na palma da mão, e o punho. A lavagem completa deve durar em torno de uns 20 segundos. Depois que a mão está bem ensaboada, o ideal é abrir a torneira, de preferência com o cotovelo, enxágua a mão bastante, retira todo o excesso do sabonete. Importantíssimo na hora de fechar a torneira, primeiro pegar o papel toalha, secar a mão e fechar a torneira usando a toalhinha de papel, que é para você não contaminar a mão novamente. Aprender desde cedo ajuda. Este vídeo, que viralizou, mostra de um jeito divertido como ensinar as crianças a importância de manter as mãos limpas. Viu? O que o vídeo mostra são 2 pratos, um com água e sabão e o outro com tempero como orégano, representando o vírus. Aí eu venho com o dedo sujo, encosto e olha o que acontece. O vírus gruda. Aí eu venho, lavo na água e sabão e volto de novo. Olha aqui, comportamento do vírus, ele se afasta. Essa é uma forma lúdica de mostrar o que acontece quando a gente usa água e sabão para combater o vírus. E se a batalha é de todos, imagine a dificuldade de quem não pode contar nem com a água. Em algumas comunidades do Rio, as torneiras estão secas há muitos dias. Como eles querem que a gente se previne, do coronavírus, se não tem água aqui na Rocinha, ó. Em pleno surto do coronavírus, onde precisamos lavar as mãos, manter a higiene, como se faz sem um pingo de água? Em São Paulo, que tem o maior número de casos da doença, a Prefeitura e o governo estadual apresentaram formas de restringir as atividades do comércio. Numa entrevista coletiva, no início da tarde, o governo do estado de São Paulo pediu que os shoppings da região metropolitana fechem as portas por mais de um mês, começando na próxima segunda-feira. A medida não é obrigatória, e sim uma recomendação. É uma recomendação do governo do estado de São Paulo para a região metropolitana e que foi discutida com os próprios gestores de shopping. Esse pedido foi feito, o foco agora não é maximizar receita dos shoppings, e eles mesmos disseram isso, é maximizar o bem-estar da população. O presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings disse que quer discutir com o governo do estado a melhor forma de seguir a orientação. A gente entende que é uma recomendação importante, mas nós temos que levar em consideração que o shopping center é um equipamento urbano, essencial para a população, serviços públicos extraordinários como laboratórios, você tem bancos, você tem farmácias. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo disse que todas as medidas são para proteger vidas. Nós não vamos nos furtar de indicar as medidas que forem necessárias para conter essa epidemia. O lema, e isto é uma decisão clara de todos nós, é fazer o que for possível para evitar mortes de paulistas. O governo de São Paulo também recomendou que as academias interrompam o funcionamento a partir do próximo domingo. Na região metropolitana, 7 municípios do ABC Paulista anunciaram hoje uma medida mais radical. Vão suspender todas as linhas de ônibus municipais que circulam nessas cidades a partir de 29 de março. As prefeituras informaram que vão disponibilizar transporte para garantir que profissionais da saúde e da segurança possam trabalhar. No fim da tarde, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um decreto proibindo o atendimento presencial no comércio da maior cidade do país. Só poderão funcionar com as portas abertas as farmácias, os postos de combustíveis e estabelecimentos que oferecem alimentação, como supermercados, feiras livres, padarias e lanchonetes. Ainda assim, terão que seguir algumas regras para evitar a transmissão do novo coronavírus. Disponibilizar o álcool gel, ter um espaçamento mínimo de 1 metro entre as mesas. Estamos adotando agora a recomendação
da Vigilância Sanitária Municipal, que segue as normas da OMS, que é tentar restringir a circulação de 60% da população. Não há nenhuma necessidade de corre-corre. A população está entendendo a importância de ficar em casa, de lavar as mãos, que deixou de ser um ato de higiene e passou a ser um ato de cidadania. A lista de medidas preventivas nos estados e municípios aumentou nesta quarta-feira. A Prefeitura de João Pessoa suspendeu as aulas de creches e escolas municipais por um mês. No Ceará, escolas e universidades públicas já não tiveram aula hoje. Na Bahia, a paralisação é de até um mês. Em Goiás e em Santa Catarina, apenas os serviços essenciais devem funcionar, como farmácias, supermercados e postos de combustíveis. Em Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, determinou o fechamento de todos os locais com aglomeração de pessoas a partir de sexta-feira. Essa medida vale para shopping centers, casas de shows, academias, bares, restaurantes, entre outros. As entregas estão mantidas. O governo do Amazonas cancelou a temporada de navios de cruzeiro. Centenas de turistas e tripulantes foram proibidos de desembarcar hoje em Manaus. O navio, que veio da Alemanha, chegou ao porto de Manaus às 8 da manhã. E apesar de não existir caso suspeito de Covid-19 a bordo, nenhum dos quase 1.000 ocupantes foi autorizado a descer. Esse era o último navio da temporada de cruzeiros na região. Outros 5 navios previstos tiveram as viagens canceladas. São 1.700 turistas que deixarão de visitar o Amazonas. Uma redução na arrecadação com o turismo de mais de R$500 milhão. Técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estiveram no porto. Eles embarcaram usando máscaras para fazer uma inspeção. As condições sanitárias da questão da alimentação servida, limpeza, desinfecção, principalmente de superfície. Vamos verificar a questão da retirada de resíduos, água potável, sistema de climatização e efluentes sanitários. Os turistas, na maioria idosos, enquanto aguardam, aproveitam o calor da Amazônia e tiram fotos. E é do navio a visão mais próxima que vão levar para casa dessa viagem a Manaus. O navio deve permanecer em Manaus até amanhã à tarde, quando segue viagem de volta para a Alemanha. O Amazonas tem 2 casos confirmados da Covid-19 e outros 3 suspeitos. 7 brasileiros estão entre as 609 pessoas impedidas de desembarcar de um navio no porto do Recife. Nenhum tem sintomas da Covid-19. 2 turistas canadenses infectados pelo coronavírus estão internados em hospitais no Recife. A empresa responsável pelo cruzeiro vai fretar 3 aviões para tirar os estrangeiros do Brasil. Estados Unidos e Canadá fecharam hoje a fronteira. O presidente Donald Trump disse que a fronteira está fechada para qualquer viagem que não seja essencial. Em condições normais, quase 200 mil pessoas cruzam de um país para o outro todos os dias. Segundo Trump, os 2 governos concordaram que o comércio não será afetado. O anúncio veio com outras medidas firmes para combater a propagação do novo coronavírus. Trump reinstituiu uma lei usada em tempos de guerra, que permite ao governo obrigar a indústria a acelerar a produção de máscaras e de equipamentos como respiradores e ventiladores, se for necessário. 2 navios hospitais militares vão ser enviados para a Califórnia e para Nova York, para atender pacientes que não estejam infectados com o novo coronavírus. A intenção é liberar leitos nos hospitais tradicionais. O governo proibiu até o fim de abril ações de despejo para proteger a população que não conseguir pagar o aluguel e vai impedir também a execução de hipotecas. E o Congresso americano aprovou uma lei que prevê licença médica remunerada, seguro-desemprego e testes de coronavírus gratuitos. Os Estados Unidos já registraram casos do novo coronavírus em todos os 50 estados. Aqui em Nova York, as ruas praticamente vazias indicam que milhões de pessoas estão obedecendo à recomendação de ficar em casa. Ford, Honda, General Motors e Fiat anunciaram hoje o fechamento das montadoras na América do Norte até pelo menos 30 de março. A Itália registrou hoje 475 mortes pela Covid-19, um recorde desde o surgimento da pandemia.
Nem a China registrou um número tão grande de mortos num só dia, 475. Dovete stare a casa. Fiquem em casa ou não poderemos mais cuidar de quem adoece. É o apelo dramático do governador da Lombardia. Através da rede de celulares, é possível ver que 40% dos milaneses ainda se movem diariamente, um percentual muito alto. Quem sair de casa sem um motivo essencial será processado por epidemia culposa, que prevê até 12 anos de prisão. E o governo italiano deve anunciar medidas ainda mais rígidas. Para entender a necessidade desse rigor, basta ver a situação nos hospitais. O João 23, em Bérgamo, tem 530 leitos e está lotado. 80 são de terapia intensiva, onde a maioria está entubada. O Dr. Luca Lorini explica que, para evitar o contágio, os parentes só podem falar com os internados por telefone. É doloroso, mas é necessário. E muitas vezes, poucas horas depois, recebem outro telefonema para avisar da morte. Também, segundo o Dr. Lorini, 1 de cada 5 médicos e enfermeiros contrai a doença. Foi pelos médicos e enfermeiros que morreram tratando doentes do novo coronavírus que o Papa Francisco fez a oração de hoje. Nossa família, le nostre famiglie. E numa entrevista ao jornal La Repubblica, aconselhou as famílias a ficar unidas, a não desperdiçar esse tempo juntas. A OMS confirma 200 mil casos de Covid-19 no mundo todo e 8 mil mortes. O diretor-geral da OMS disse que todas as pessoas devem se preparar como se fossem ser infectadas. Mas Tedros Adhanom voltou a afirmar que há esperança e muito a ser feito, como medidas de distanciamento social. Para acelerar o desenvolvimento de medicamentos contra a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde criou um grupo de estudos com especialistas de diferentes países. Por enquanto, 10 já aderiram, entre eles a Suíça. O objetivo é analisar e comparar tratamentos que ainda não foram testados. Tedros Adhanom classificou como uma conquista incrível os primeiros testes de vacinas esta semana, apenas 60 dias depois de a China ter compartilhado a sequência genética do novo coronavírus. This is an incredible achievement. De qualquer forma, a OMS já deixou claro que qualquer vacina pode levar entre 1 ano e 1 ano e meio para chegar ao mercado. A China vai enviar mais de 2 milhões de máscaras e 50 mil testes para a União Europeia. A primeira-ministra alemã disse que este é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Na Espanha, as varandas ficaram cheias. Depois de palmas para homenagear os funcionários da saúde, panelaço contra o ex-rei Juan Carlos, envolvido em escândalos de corrupção. O pedido é para que ele doe milhões de euros a hospitais. No Reino Unido, depois de muitas críticas pela demora, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o fechamento das escolas a partir de sexta-feira. Os alunos britânicos vão se juntar a outros 850 milhões de crianças e jovens que estão fora das salas de aula. Metade dos estudantes do planeta, segundo a Unesco. As consequências são enormes também para os trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho alertou que quase 25 milhões de pessoas podem perder o emprego. É mais gente do que na crise financeira de 2008. Um esclarecimento. Agora há pouco, durante a entrada ao vivo da repórter Giovanna Teles, de Brasília, sobre a reunião entre os chefes de poderes no Palácio do Planalto, um manifestante tocou uma música que normalmente é usada em comícios do PT. O som foi captado involuntariamente pelo microfone da repórter enquanto ela relatava a reunião de Bolsonaro com Toffoli. Nós pedimos desculpas aos telespectadores. A seguir, a previsão do tempo. Joe Biden avança na corrida do Partido Democrata pelo direito de enfrentar Donald Trump na eleição de novembro.
border. As votações prévias dos eleitores do Partido Democrata Americano reforçaram ontem o nome de um ex-vice-presidente como favorito para disputar a eleição de novembro contra o presidente Donald Trump do Partido Republicano. Depois da vitória de Joe Biden nos estados de Illinois, Flórida e Arizona, o adversário dele, o senador Bernie Sanders, anunciou que vai reavaliar a campanha, mas desmentiu que pretenda abandonar a corrida à Casa Branca. A maior vitória de Joe Biden foi no estado da Flórida, onde obteve quase 2/3 dos votos. No discurso da vitória, feito em casa e transmitido pela internet, Biden disse que vai unir o partido e o país, especialmente nesses tempos de pandemia. É o momento de deixar a política de lado. O coronavírus não se importa se você é do Partido Democrata ou Republicano. Não discrimina origem, raça, gênero nem endereço. Desde o início das prévias, em fevereiro, Biden venceu em 19 estados, Bernie em apenas 7. O vice de Obama já tem quase 300 delegados a mais do que Sanders, uma vantagem quase impossível de reverter. E para conquistar a vaga de candidato oficial do Partido Democrata, são necessários 1.991 delegados. Agora há pouco, houve panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades brasileiras. Também agora há pouco, mas em número bem menor, houve manifestações a favor de Bolsonaro. Durante a coletiva no Palácio do Planalto, ele mesmo mencionou por 2 vezes o horário para o qual elas estavam sendo convocadas, 9 da noite. Durante a entrevista coletiva do presidente e dos ministros de hoje à tarde, já tinha havido panelaços contra Bolsonaro.
panelaços contra Bolsonaro ocorreram pela primeira vez ontem à noite, no horário de Brasília, por volta das 8h30, 9 horas. Hora de saber como fica o tempo amanhã? Então vamos lá para São Paulo falar com a Anne Lotterman. Amanhã, último dia do verão, não é isso, Anne? Boa noite. É isso, Renata, e vai ser com um jeitão da estação, viu? Boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Em grande parte do país, onde o mapa está em verde claro, teremos sol, calor e umidade alta, que provocam chuva, principalmente a partir da tarde. O tempo volta a ficar firme em quase todo o Rio Grande do Sul, sol também na região dos lagos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais. São Paulo e João Pessoa com calorão de 33 graus, Cuiabá 34, com pancadas de chuva. Não chove em Vitória, onde o dia também será bem quente. Porto Alegre, máxima de 29 graus. Vou destacar Salvador e Florianópolis, onde são esperados grandes volumes de chuva amanhã. Em Salvador, 60 milímetros e em Florianópolis, máxima de 30 graus e a chuva forte chega a partir da tarde. A razão dessa chuvarada está aqui, vento úmido que vem do mar. Mas esse tem até um nome especial, ondas de leste, que deixam as instabilidades ainda mais intensas e vão provocar chuva no recôncavo baiano. E no sul, essa baixa pressão está organizando e fortalecendo as nuvens de chuva entre Santa Catarina e o Paraná. Ela vai se transformar numa frente fria, provocando fortes temporais no Rio de Janeiro na sexta-feira. Amanhã a temperatura chega aos 36 graus no Rio e na sexta, a partir da tarde, atenção para chuva forte e volumosa. Ela se estende pela noite e madrugada. No sábado ainda pode chover a qualquer hora do dia. Você tem informação de que, especialmente no Nordeste, esse verão foi generoso? Muito generoso, Renata. Mudou o cenário na região. Esse é o melhor fevereiro dos últimos 5 anos. Desde 2015, a Agência Nacional de Águas monitora a seca na região. E desde então, todo fevereiro registrava alguma área com seca extrema, indicada na cor vermelha aqui no mapa, que atingia 6 estados, desde o Maranhão até Pernambuco. Em fevereiro deste ano, foi a primeira vez que isso não aconteceu. Não temos indicação de seca extrema. E amanhã ainda tem previsão de chuva em toda essa área azul do mapa, nordeste e norte do país. A chuva continua. Curitiba com máxima de 26 graus, Manaus máxima de 29, Goiânia, Belo Horizonte e também Macapá, máxima de 31 graus. Até amanhã. Até amanhã, Anne. E uma última informação. O Flamengo informou que o novo exame do técnico Jorge Jesus deu negativo para a Covid-19. O resultado do primeiro teste tinha sido positivo fraco ou inconclusivo. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.